Pessoal, olha só, para começar o vídeo, eu quero deixar bem claro para vocês aqui uma frase em que Jair Bolsonaro disse: se tem alguma coisa contra mim, provem. Esta é a frase do nosso presidente. O Brasil está em ebulição e enquanto a mídia tradicional tenta manipular a narrativa, a verdade insiste em vir à tona com força, coragem e patriotismo. Jair Bolsonaro falou, e ele falou tudo. Expôs o que realmente está por trás do inquérito de 8 de janeiro. Enquanto isso, vemos absurdos sendo ditos até por ministro da STF, como Toffoli, que chegou a afirmar que o Orkut foi criado por um brasileiro. E esse é o nível da desinformação que eles dizem combater. Bom, e do outro lado do mundo, lá do outro lado na Itália, Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento. Sim, pasmem, na Itália, Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento. O ministro Alexandre de Moraes pediu a prisão dela para a embaixada italiana e parece que a embaixada italiana acatou a ordem e pode ser presa a qualquer momento. E o que faz Flávio Bolsonaro? Ele se esquiva dizendo que quer entender o contexto. Um silêncio que incomoda muitos, inclusive porque ele também se diz alvo de perseguição política. Jair Bolsonaro, por sua vez, deixa um recado direto e forte, sem rodeios, como sempre fez aos patriotas desse país. E Rodrigo Constantino, aquele jornalista ao qual eu admiro bastante, ele está passando por uma fase muito difícil e a gente pede orações para vocês. Ele diz que também vem sofrendo calado, conta pela primeira vez que esteve internado por 4 dias, enfrentando complicações graves de um transplante. Neste vídeo vamos mostrar os fatos que eles tentam esconder. Partilhe, comente e não se cale. O Brasil precisa de você atento, agora mais do que nunca. Bora pro vídeo. Bolsonaro foi direto ao ponto nesse vídeo, tá? O que está disposto a ouvir é uma verdade sem filtro. Tá? O que mais estão tentando esconder da população, Bolsonaro já começou a falar. As peças estão se encaixando. A verdade sempre vem à tona. Gostando ou não, Bolsonaro está dizendo o que muitos têm medo de dizer. A verdade é que o inquérito é cheio de falhas. Falhas narrativas forçadas, né? E agora começa a cair a máscara. Patriotas não fogem da verdade. A verdade sempre vem à tona um dia. Estamos juntos para um Brasil livre. Assista o vídeo. Eu não pude, por exemplo, por decisão do TSE, fazer live do Alvorada. Eu tinha que ir na casa de um conhecido para fazer uma live. Eu não pude, por ocasião do horário eleitoral gratuito, usar as imagens de 7 de setembro, usar as imagens minhas na ONU, usar imagem do outro candidato lá na comunidade do Rio de Janeiro, usando o gorro do CPX. Eu não podia usar imagens do enterro da rainha Elizabeth. Eu não podia, basicamente, fazer nada. Quase tudo era proibido. Houve decisão também que eu não podia baixar o preço do combustível, como se eu fosse baixar na canetada, isso aí. Eu fui acusado de muita coisa, inclusive pedófilo durante esse período. Agora, o outro lado podia tudo, até me acusar de genocida. Então, tudo isso aconteceu. Quando eu não pude usar as imagens do Lula ali, defendendo o aborto, ou ao lado de ditadores, isso prejudicou a minha campanha. Eu queria mostrar também a imagem dele em 2009, defendendo lá o Irã enriquecer urânio acima de 30% para fins pacíficos, segundo ele. Eu fui tolhido. O maior prejuízo que eu tive, no meu entender, foi não poder usar imagens do 7 de setembro. Com todo respeito, acredito que isso tudo pesou contra a gente. E no mais, né? 3 resoluções do TSE, que tem que entrar para valer, tem que entrar em vigor de março para trás, do ano das eleições, valeram, inclusive, uma editada entre o primeiro e o segundo turno. As partes direitas, todas derrubadas constantemente em nome da desinformação. Então, dessa desfuncionalidade, no meu entender, prejudicou bastante a minha campanha. Aí, a explanação do homem. Você acredita que 8 de janeiro foi armação? Comente aqui embaixo, deixe seu comentário. Quem comanda o país? O povo ou os que tentam calar quem pensa diferente? Pessoal, e o que dizer então, né, dos absurdos que partem de onde menos se espera? Sabemos que
os juízes, os togados lá do STF, eles são bem estudados, né? Pelo menos é o que eu penso, né? Os caras são graduados. Para chegar no nível de ministro do STF lá, tem que passar, ou tem que ser advogado, juiz e chegar até lá por concurso. Pois bem, a gente sabe que não é bem assim, né? É indicado por um presidente. Mas até então, os ministros do STF, aqueles que deveriam zelar pela verdade, estão espalhando desinformação, né? Você vai ver nesse vídeo aqui o que Dias Toffoli diz. Por exemplo, teve a coragem de dizer publicamente que o Orkut foi criado por um brasileiro. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Ele foi criado por um turco, tá? Mas vamos lá. Assista o vídeo comigo aqui. Pois é, boa noite, Ana. Olha, é engraçado, teve alguns, como sempre, alguns episódios muito pitorescos desse julgamento, e esse foi um deles, né? O ministro, aliás, teve um que foi ótimo, que o ministro Toffoli intervém em algum momento e diz que o Orkut foi fundado por um brasileiro, né? Quer dizer, então ele está desinformando. No julgamento sobre regular desinformação nas redes, o ministro Toffoli desinforma. Olha só em que momento nós estamos. Talvez, se tivesse em vigor já a regulação, o voto do ministro Toffoli deveria cair, ser excluído pelo dever de cuidado das plataformas pela desinformação. Em que momento nós estamos? E o ministro Gilmar Mendes troca o nome do autor da teoria do gato. Exatamente. O Gilmar Mendes não sabe nem qual é o nome do teórico. E o ministro Dino dizendo que as redes elas não estão preocupadas com a religião. Veja só, um ministro que já se autodeclarou em episódios anteriores comunista. Então, tudo isso é muito pitoresco. Essa questão da Meta, né, ele falar da Meta, mostra um completo desconhecimento, porque a inteligência artificial, ela não é alimentada pela empresa. É claro que ela é calibrada pela empresa Meta, mas ela é alimentada pelo usuário. Então, quando você pergunta algo para a Meta, ou para qualquer inteligência artificial, ele vai dar a resposta da busca, ele vai fazer uma busca na internet e te dar a resposta mais consensual. Muitas vezes você até confronta a inteligência e fala, isso não é verdade, e ela vai lá e fala, realmente você tem razão, e muda de opinião só para te agradar. Isso é corriqueiro. Esse é o embasamento do voto do ministro Dino. Ele pergunta para a Meta e fica satisfeito com a resposta. E uma resposta, como você bem disse, Ana, errada, porque a primeira emenda, ou o que se tem hoje da primeira emenda, não contempla se coibir discurso de ódio e muito menos o tipo de controle que se quer aqui no Brasil. O que lá se coíbe é quando há uma ameaça concreta e iminente decorrente do discurso, essa ameaça de se tornar, fazer com que haja uma concretude, a ameaça se torne concreta a partir do discurso. Mas isso é uma exceção da exceção e lá o discurso é totalmente protegido. A gente tem votos aqui que foram adiante com mas uma falta total de preparo, fica evidente isso, né, nos ministros, isso é lamentável. Isso vai recair no futuro sobre todos nós. Tem um ponto que eu acho interessante também a gente pensar, que é no voto do ministro Moraes, ele chega a passar um vídeo do dia 8 de janeiro, como se uma coisa tivesse a ver com a outra. É uma obsessão. É uma obsessão. E mostra o quanto que ele defende teses que não são abstratas, que é o que o STF deveria fazer, defender teses abstratas, discutir teses abstratas. Mas ele passa esse vídeo e diz o seguinte: as redes sociais não fizeram nada para coibir que essas imagens fossem veiculadas. Vamos aguardar que em algum momento a imprensa será punida por esse tipo de raciocínio. Porque se as redes sociais precisam evitar a veiculação do dia 8, por que não a grande imprensa? Por que não todos nós? Ao vivo, inclusive. Não é? Claro. Esse é o problema. Marcília, como é? Aí é que tá. Aí é o que ele acabou de dizer. A gente está caminhando a passos largos, tá? Vou resumir o que ele disse aqui. A gente está caminhando a passos largos para uma censura total. Já vai começar pela rede social, pela internet, e vai parar neles, vai parar na grande imprensa, tá? Eles vão falar o que o governo quer. Assim como a China, fala o que o governo quer. Lá é um país comunista. Tá? Mas assim, voltando então ao assunto, o que dizer do Orkut, né? Que foi desenvolvido por um engenheiro turco que trabalha no Google. E qualquer busca rápida vai confirmar isso. O nome do cara é Orkut Burkin. Burkin, tá aí na tela aí, vocês vão ver aí. Tá? Se eu tiver errado na tradução, vocês falem pra mim agora. Foi feito por esse cara aí. Ele é turco, não foi feito por um brasileiro. Mas já Toffoli solta essa pérola dizendo que o Orkut foi feito por um brasileiro, justamente no meio de um discurso sobre combater a desinformação. Aí ele solta essa pérola aí. Tá? Então, infelizmente, este é o nível de preparo e essa é a referência. Eles dizem combater fake news, mas espalham mentiras em rede nacional, né? Eles falam isso. E acham que ninguém vai perceber. Bom, pessoal, vou trazer para vocês aqui rapidamente o que Carla Zambelli, tá? Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento. Essa notícia aqui, ela está vinculada à revista Jornal da Cidade, tá?
o Jornal da Cidade. Essa página aqui está sendo perseguida também, tá? Ela está sendo censurada de alguma forma aí pelo STF, tá? Aí, aqui diz o embaixador do Brasil na Itália, Renato Mosca, afirmou, tá, que a deputada federal licenciada Carla Zambelli do PL São Paulo poderá ser presa a qualquer momento. Isso diz o embaixador lá na Itália, tá? A declaração foi dada após o Supremo Tribunal Federal oficializar o pedido de extradição da parlamentar às autoridades italianas. Segundo o diplomata Zambelli foi incluída na lista vermelha de difusão da Interpol e está sujeita à prisão provisória conforme determinação da justiça italiana. Agora é que o bicho vai pegar. Agora, ó, essa é a notícia que nós mais temia, é que a Carla Zambelli fosse presa lá na Itália, e ela realmente está aqui a qualquer momento. Ele detalhou que, embora não exista uma operação de busca em curso e nenhum mandato específico para invasão de domicílio e detenção pode ocorrer em qualquer local público, ou seja, se a Zambelli sair para a rua, ela vai ser presa lá na Itália. Aí aqui está escrito assim, há uma mobilização para combater, para deter a deputada porque ela está na lista vermelha da difusão da Interpol. As autoridades italianas acatam o pedido hoje e poderá ser presa a qualquer momento. Aí, mais embaixo está, há um mandato de prisão da Polícia Extrajudiciais, que é mandato para partir do pedido da Interpol solicitado pelo governo brasileiro, que foi presenciado pelas que foi referendado, né, pelas autoridades judiciais italianas, ficou embaixador. Mas então aí vemos que Flávio Bolsonaro fala o que ele pensa, tá? Nós vimos aí nessa reportagem que Carla Zambelli pode ser presa a qualquer momento na Itália. Aí Flávio Bolsonaro, em vídeo, fala o porquê não defendeu, né, Carla Zambelli. Pois bem, Flávio Bolsonaro, ao ser questionado sobre o porquê não defendeu, então, publicamente Carla Zambelli, ele disse apenas que queria entender o contexto, tá? Mas que contexto que ele quer entender? Quantas vezes vimos Carla Zambelli saindo em defesa da família Bolsonaro, mesmo nas horas mais difíceis? Agora que ela pode ser presa, né, a qualquer momento na Itália, pensa bem. Pasmem com isso aqui que eu vou falar pra vocês. O mínimo que se esperava de Flávio Bolsonaro era solidariedade. Mas o que ouvimos de Flávio é quase um distanciamento calculado, quase com quem aceitou e ela vai pagar sozinha por tudo. Porque assim, eu primeiro queria entender qual era o contexto que estava acontecendo. Então assim, eu sempre fui um defensor, né, dentro até do nosso grupo de parlamentares, já fiz assim, reuniões públicas, né, do PL, e até deputados de outros partidos. A gente tem que defender aqueles que nós achamos que são perseguidos injustamente. E eu acho que a Carla também está sendo vítima de uma perseguição política. Né? Eu não quero entrar no mérito do que ela está sendo acusada de fazer, né? Mas vou ter que entrar, né? Porque ela está sendo acusada de ter dado ordem para um maluco lá do hacker invadir o sistema do CNJ e botar lá em público um mandado de prisão para Alexandre de Moraes, né? Cometeu um crime. Mas não é um crime para ser condenado a 10 anos de cadeia. A única coisa que está servindo para condenar a Carla é a palavra do hacker lá, de alguma outra coisa, de encontros que eles tiveram. Quer dizer, nada que comprove que a Carla deu esse comando, que a Carla tinha, né, um domínio sobre o cara para ele fazer isso, ou se o cara não fez para provar que ele tinha competência e capacidade técnica para fazer determinada invasão, ele podia estar querendo se vender. Então, assim, a condenação dela, especificamente, é uma pena tão alta ainda, que é algo questionável. E, mais uma vez, a velocidade com que ela é condenada e a negativa rápida dos recursos que ela vai impetrando é mais um sinalizador de que ela não respondeu um processo criminal normal. Então, a saída que resta, para quem já não tem mais a quem recorrer aqui, até por fadiga, não do que é produzido no processo, por fadiga de tentar ali fazer com que quem está julgando volte a ser um juiz, por não acreditar mais nisso, o caminho que tem é buscar um asilo político em outro lugar. Então, acho que ela fez. Não vou condená-la por isso. Eu compreendo o que ela está fazendo, né? E eu acho que, mais uma vez, a gente volta à pauta de anistia, porque é o que vai fazer com que isso tudo volte à normalidade. Mas o caso da Carla não entraria na anistia. Eu não sei como está a redação lá, porque ela também está nesse processo de tentativa de golpe, eu acho. Né? Esse negócio de invasão do hacker lá está nesse contexto de criar algo para causar uma animosidade no Brasil, alguma instabilidade, né? E alguma coisa maluca seja feita. Eu acho que, no primeiro momento, eu acho que pegaria. Assim, eu acho que não tem que ter mais essa preocupação que tem hoje de um parlamentar, quando vai fazer um discurso na tribuna, ou quando vai dar uma entrevista, ter a preocupação se o Alexandre de Moraes vai instalar um inquérito para persegui-lo. Não pode o presidente Bolsonaro falar que está ajudando financeiramente um filho nos Estados Unidos que está sem salário, né, porque está de licença, e isso virar um inquérito. Não dá para se conformar que isso é normal. É muito evidente, tem que ser assim. Ou é má fé de não reconhecer que nós não estamos numa democracia plena, né, ou é muito burro.
ou não enxerga, ou não quer enxergar. Então todo esse cenário que eu estou dizendo, ainda dá tempo de a gente construir alguma coisa com a anistia que volte à normalidade. Tirando isso, eu assim, só vejo confusão pela frente, né, e vai ser muito ruim para o país e ainda pior para a nossa democracia. Você acha que ela tem sido oportunista de comparar a situação dela do Eduardo? Eu não digo oportunista, mas é uma comparação natural que o Cão vai fazer, né? O Eduardo sai, é óbvio que são circunstâncias diferentes, completamente diferentes, mas assim, a comparação natural que haja, não vejo oportunismo da parte dela, não. Eu vejo mais uma pessoa ali que está num nível de descrença das instituições brasileiras, um nível até de desespero, eu acho, do que vai fazer da vida, porque ela não merece estar presa, não merece essa condenação que ela tomou, ela obviamente é uma condenação injusta. Então está no papel dela de buscar um outro país onde ela entenda que a democracia seja respeitada e onde esse país, as autoridades desse país, possam dar um asilo político para ela, e ela comprovando, né, no meu ponto de vista tem fundamento, ela comprovando que está sendo uma perseguida política aqui no Brasil. Como eu acho que o Eduardo, nesse momento, também faz parte dessa perseguição, né, porque a gente tem que sempre contextualizar. Ele resolve, ele vai para os Estados Unidos de férias com a família. Pois bem, tá, vocês viram aí que ele de toda forma, ele está tentando se esquivar aí em apoiar Carla Zambelli. Aí, nesse vídeo que é um pouco mais longo, aí, ele também fala de Flávio Bolsonaro, mas isso aí vai ficar para um próximo vídeo. Ora, se ele reconhece que a perseguição política por que o silêncio, né? Então, é o que eu digo. Por que não se levantar, não se levantar a voz contra esse sistema, tá? Esse sistema que persegue seletivamente? Ou será que agora é cada um por si? Vamos lá, vamos contextualizar aqui. Esse episódio expõe algo maior? A direita precisa decidir se vai agir como um grupo unido. Pois bem, ou se ela vai continuar permitindo que seus próprios aliados, né, sejam descartados quando viram alvo. Mais uma vez, Jair Bolsonaro chama o povo. O recado é firme, direto e sem rodeios. Dia 29, domingo, às 14 horas, na Avenida Paulista, um chamado por liberdade e justiça. O momento exige coragem, exige esperança, porque a perseguição está escancarada. Sim, a censura já não se esconde mais e o silêncio tem custado caro para o Brasil. Bolsonaro convoca os patriotas e os que amam essa nação para mostrar que o povo não se cala, não aceita mentiras e não desiste calado à destruição das liberdades. Veja o recado do nosso presidente. Mais uma vez, eu te convido. No próximo dia 29, domingo às 14 horas, na Paulista. A luta continua por democracia, por liberdade, por justiça. Compareça. Se algo na covardia acontecer comigo, não tenho obsessão pelo poder, eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo, continue lutando. Eu vou ser um problema para eles, preso ou morto. Mas eu deixo acesa a chama da esperança, da libertação do nosso povo. Afinal, o Brasil é um país fantástico. Desculpem o pessoal lá de Israel. Aqui é a terra prometida. Aqui é a terra de Deus. Aqui temos gente do mundo todo. E não vai ser uma pessoa que vai nos derrotar. Um recado emocionante do presidente para dia 29 deste mês agora de junho, na Avenida Paulista às 14 horas. Uma luta por liberdade, por justiça pelo Brasil. Você vai? Eu vou. E você, vai também? Pessoal, vamos deixar a política um pouco de lado e vamos falar desse cara aqui, ó, Rodrigo Constantino, tá? Vamos deixar então política para trás, como eu falei, vamos falar de saúde, vida, humanidade. Rodrigo Constantino é uma das vozes mais firmes da direita do Brasil. Revelou que passou 4 dias internado e sofrendo com efeitos colaterais do transplante que fez. As suas palavras, cara, foram rebatidas em várias redes sociais e comoveram o país. Sabendo que Rodrigo Constantino, como eu falei pra vocês, é uma das vozes mais icônicas da direita. E ele diz, eu estava bem ruinzinho, já estou melhor, já estou aqui trabalhando, mas ainda com calma. Veja o vídeo e se emocione com o que ele vai falar. Consta hoje vai ser bem rapidinho. Eu não sei se todo mundo soube, mas eu fiquei internado os últimos 4 dias, fui liberado na tarde de sábado, né?
porque eu estava tendo episódio de vômito todo dia e a pele toda destruída, o que tem a ver. E mais de 90% de chance, quando eu cheguei no hospital, do diagnóstico é a doença do enxerto do hospedeiro, né? GVHD em inglês, que na minha doença é até esperado e positivo. Porque como o meu câncer é um linfoma de células T causado por um vírus, HTLV1, é uma mini guerra civil que acontece com as células novas da doadora que já estão no controle do meu organismo. Sim. E as remanescentes do meu corpo, inclusive aquelas que são indesejáveis, os resquícios de células cancerígenas, digamos assim. Então é bom que haja algum confronto, né? Mas ele gera efeitos colaterais desagradáveis. Então eu estava bem ruinzinho, já estou melhor, já estou aqui trabalhando, mas ainda com calma, gravando os vídeos, em vez de aguentar um programa de quase 2 horas ao vivo, que aí fica muito puxado. Mas esse é o boletim, agradeço a todos pelas orações aí, já estou em casa, como vocês podem ver, e isso é sempre muito bom. Bom, a gente sabe que ele está com câncer, né? E o câncer dele é um pouco agressivo e ele tá em fase de readaptação, como ele falou mesmo aqui, tá? Ele recebeu uma doadora de células, enfim, e tá se recuperando em casa, né? Mas mesmo diante da dor, da luta silenciosa, Rodrigo não se calou, não desistiu e continua mesmo com limitações, lutando por suas ideias e por um Brasil mais justo. Por isso hoje o recado é simples. Vamos orar por Rodrigo Constantino. Vamos desejar sua recuperação plena e vamos lembrar que por trás de cada voz há um ser humano. Que ele se recupere com força, paz e saúde e que continue sendo a voz que tantos aprenderam a respeitar. Até o próximo vídeo.